Olá, amigo jornadante, seja bem-vindo à paragem 122. Relembrando este número, o primeiro dígito 1 diz respeito à estação da primavera, o segundo dígito 2 diz respeito ao segundo mês desta estação e o terceiro dígito 2 à segunda semana do segundo mês da primavera. Nesta paragem, o tema principal é a psicodinâmica do ego. A paragem de final 2, como já explicamos, ela se destina aos recursos de terapia voltados a serem desenvolvidos por você como um recurso de autoterapia. Então, nesta paragem, nós vamos lançar mão de um instrumento terapêutico importante que é a completação. Nós já sugerimos no encontro passado que você lesse este texto que está contido no programa desta semana, que se intitula Psicodinâmica do Ego. Que você lesse para se dar conta deste recurso terapêutico ali. Nós começamos a dar conta desta psicodinâmica usando uma vivência que é a vivência da raiva. A raiva é uma emoção muito comum, muito presente em todos nós e precisamos saber lidar com ela a fim de nos terapeutizar. Então, nós vamos começar com a vivência da raiva, algo que você realizará na paragem. Precisamos dizer que, conforme já temos dito, isso principalmente na paragem que nós dedicamos à meditação, sobre a nossa dupla identidade, a identidade de ego e a identidade de ser, o ser transpessoal, para além do ego. E este termo ego, você vai escutá-lo com muitas referências aqui no nosso programa JR. Hoje nós vamos falar especificamente do ego circunstancial. Nós temos o ego personalidade, que diz respeito a esta personalidade que nós desenvolvemos, que nós estruturamos nesta existência, e o ego circunstancial diz respeito, como o nome diz, às circunstâncias específicas que nós enfrentamos no dia a dia. E ali nós desenvolvemos uma dinâmica psicológica. É dela que esse texto vai trazer muitas referências. Então, nós precisamos entender que esta paragem ela é voltada para este propósito e se nós iniciarmos com uma pergunta mostrando a referência da dualidade que o ego tem, nós nos referimos ao prazer e à dor como um par dual muito presente na condição humana. E por que isto acontece dessa forma? A psicodinâmica do ego é um texto que busca responder o porquê dessa dualidade humana e mostrando o circuito de manifestação dos estágios, porque nós passamos com muita frequência, mais de 1, 2 vezes por dia, se tivermos atento para identificar, para localizar esses estágios nesta dinâmica que com muita frequência desenvolvemos. É uma dinâmica com 11 estágios principais. Nós falamos do desejo e da falta, como 2. O terceiro, como um balanço do investimento e do contra-investimento que colocamos quando somos movidos pelo desejo e pela falta. A seguir vem uma expectativa de satisfação e que pode se movimentar para a experiência de satisfação ou a experiência de insatisfação ou
de frustração. Com isso, nós estamos falando nestes 5 estágios. Com a frustração, normalmente o que vem a partir dela é a raiva. Primeiro, uma raiva sentida que poderá ou não se expressar. Então, raiva sentida e raiva expressada. Depois da raiva expressada, costuma vir uma culpa, nem sempre. E às vezes também a culpa vem só porque a raiva foi sentida. E da culpa derivam, então, 2 componentes reativos, que chamamos de reparação ou de desistência. A desistência também entendida como uma autopunição. Então, de maneira ligeira, nós falamos aí destes 11 estágios que compõem esse circuito da dinâmica psíquica do ego circunstancial que nós atravessamos muitas vezes ao longo do dia. Só que essa dinâmica, muitas vezes, ela não se completa. Ela fica incompleta e necessita, então, o trabalho de completação, que é o recurso terapêutico que nós trazemos com o estudo desta psicodinâmica. Nós temos que dizer, né, e isso também foi mostrado, sobre a dupla identidade, quando falamos da meditação nada fazer, e essa dupla identidade, ela se mostra através da identidade pessoal ou egóica e a identidade transpessoal ou o ser transpessoal. E nós, então, nos relacionamos com a maioria das situações porque estamos muito enredados na identidade pessoal, nós ficamos afeitos a uma identidade parcial que implica em viver e se estacionar em alguns desses estágios, quando nós, de ordinário, somos movidos pela falta e pelo desejo, por essa díade desejo e falta. E nos movimentamos nesses estágios subsequentes e paramos aí muitas vezes, ficando então identificados com esta parcialidade egóica. A completação é um recurso para nós nos desidentificarmos, ou seja, nós nos libertarmos desta marca psíquica do ego, ou seja, da identidade pessoal. E quando fazemos esta movimentação de desidentificação, uma ferramenta para esse trabalho de desidentificação é a completação que trazemos nesta paragem. Então, nós nos movimentamos nesse sentido para entender que temos principalmente 3 vias de completação que nós denominamos via do 1, via do 2 e via do múltiplo. Isto será melhor detalhado na própria paragem, com a sua leitura, com as dúvidas que você trouxer e que o focalizador procurará responder. Então, nós estamos entendendo que normalmente nós vivemos dinâmicas cotidianas onde nós paramos, estacionamos numa condição de ego estruturado, congelado ali. E para trabalhar e transformar isso, que é objeto da prática dos portais, vocês já viram que a prática dos portais ela é realizada com uma chave que nós já trouxemos aqui, da pergunta crucial, olhando para os conteúdos da vigília e oníricos, a fim de que esses conteúdos ajudem a responder a pergunta crucial. Mas também agora podemos dizer que esses conteúdos, seja do sonho, seja da vigília, quando se apresentam de uma maneira
incompleta, então cabe a transformação desta incompletude num estado que ultrapassa esse estado do ego, e isto nós chamamos de desidentificação. Para realizar essa desidentificação, temos o recurso terapêutico da completação. Portanto, a prática dos portais está se ampliando na medida que as paragens vão acontecendo, porque nós vamos entendendo que ali existe um trabalho de ego a ser feito, pergunta crucial, completação, depois será acrescentado a outra chave, que é a meta, e você também já aprendeu que nesse tempo do portal da manhã ou do portal da noite, além do trabalho de ego, existe a meditação como o coração da prática dos portais. Então, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aí com um tema muito vasto, muito profundo e que certamente será objeto da jornada Una do final deste segundo mês, quando teremos oportunidade também de fazer mais comentários naquilo que não ficar assimilado durante a leitura, durante a paragem, porque é um conteúdo que é isso mesmo, ele é complexo, mas ele é totalmente assimilável, e isso acontece com o tempo na medida que você for vivenciando a prática dos portais. Então, nos vemos na próxima paragem e até lá.